Olá pessoal, vamos continuar falando sobre pisos acabados, contrapisos. Agora a gente vai abordar a soleira, tá bom? Então, basicamente, no que a gente já avançou aqui, vocês devem ter reparado que a gente ainda não fez as soleiras. Então, eu vou considerar aqui uma placa de mármore ou granito, uma placa de granito, de 2 centímetros de espessura. Então, eu vou colocar um floor. Vamos dar uma olhada aqui se eu já tenho algum material configurado sobre o nome de soleira. Soleira de granito 2 centímetros. Isso. Vou colocar que ele está no primeiro pavimento, com 0 de defasagem, porque ele coincide com o piso acabado. E aí, eu vou fazer uma representação mais simples, pegando a parede inteira, e vou fazer várias geometrias no mesmo. O resultado final do Revit vai ser um objeto único. Mas quando eu mover uma parede, uma porta de lugar, ou se o projeto precisar de algum tipo de modificação, pode ser um pouco mais fácil de identificar que uma soleira ficou fora da posição. Eu conseguiria colocar o cadeado fechado aqui e fazer essa geometria seguir. Aí é gosto de vocês. Eu tendo a achar que dá um resultado melhor desse jeito que eu estou falando. Essa porta estava em outro nível, então não vou colocar o dela, tá? Beleza. Agora eu vou dar uma olhada. Vou fazer um novo floor. O novo floor está em 3,34 e 3,34 que essa soleira precisa estar. Na verdade, essa daqui vai ter que estar em 3,33, assim como essa, né? Então, a soleira em 3,34, caso eu não queira fazer a conta, vamos supor que fosse uma conta difícil de fazer, eu posso colocar essa defasagem com uma subtração entre igual a 3,05 menos 3,34. Opa, era ao contrário. É, 29 centímetros para cima do nível. Pronto. E se eu quisesse conferir se deu certo a conta, eu poderia colocar aqui 3,34, 3,34. Posso abaixar um pouco esse daqui para 28 centímetros. Ele está me avisando que tem sobreposição de hatch. Eu posso dar uma olhada aqui. Vou editar os limites. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um Ctrl C nesses trechos de linha. E aí eu posso mudar a geometria, fazê-la avançar sobre a porta, quebrar essa linha, dar um trim, pronto. Então, o contrapiso está certo aqui. E esse contrapiso de cá, 3,33, é o que avançou para esse pedaço. Aí se eu digitar Ctrl V e digitar 0, essa cota vai ficar com o valor 0 e ele vai colar na posição original. Então, se eu digitar 0 e Enter, ele já colou esse trecho na posição original. E aí, posso jogar fora essa linha. Piso.
Vamos pedir para essa linha chegar até aqui. E essa aqui não precisa. E podemos dar um trim entre essas. Ah, tinha linha duplicada aqui, né? Não dá para fechar o sketch enquanto houver linha duplicada. Ah, esse era o piso acabado. Tô fazendo besteira aqui. Fiz besteira. Vamos voltar com retângulo só sobre o piso acabado. Aqui eu vou jogar fora essa linha. Vou jogar fora essa linha. Vamos refazer o que eu tinha feito, porque eu fiz errado. Agora aqui, vamos olhar. Pedir o contrapiso mais fino. Editá-lo. Vamos abrir a planta correta. E aqui que a gente pode dar o Ctrl V. Isso. Vai fazer esse traçado. Dá uma olhada se agora deu certo. Legal. Agora o contrapiso no outro sentido. Ok, agora sim. Vou só tirar uma dúvida. Vou selecionar o piso acabado e o piso acabado. Vou esconder no óculos. Vou selecionar essa parede. Vou esconder no óculos também. Ah, contrapiso só faltou. Vou deixar ele só alinhado com esse limite. Não faz sentido ficar aquele buraquinho. Só isso. Pronto. Agora eu vou resetar tudo. Deu para preencher. Agora uma outra coisa que eu queria abordar com vocês é a seguinte. O Revit, eu acho que ele ainda não funciona legal para essa tarefa, mas quando ele hospeda uma porta, a parede precisa começar, construtivamente falando, a parede começa onde a laje bruta está. Mas esse trecho de parede não faz muito sentido estar aqui. Então a gente teria duas ferramentas para trabalhar, para eliminar esse trecho de parede só onde está a porta. A gente poderia colocar um void dentro da família de porta, um void que debitasse um pedaço da parede, e aí cada porta cuidaria do seu pedaço. A única coisa que acontece é que essa altura de instalação tem que compensar esse desnível. Então é como se você tivesse que colocar a porta voando 7 centímetros para ela ficar no piso acabado, no caso de um sanduíche de contrapiso, mas piso acabado de 7 centímetros. A outra saída é a gente fazer um buraco nessa parede. Para isso, na aba de arquitetura, nós temos a possibilidade de trabalhar com void de parede. Então, eu vou mostrar para vocês como que seria isso, e aí a gente avalia se vale a pena ou não.
Vou olhar em um 3D, esconder aqui a girar. E escolher um buraco na parede. Vou fazer qualquer tamanho de buraco. Volto. Foi bom ficar nessa posição esse corte. Vou puxar esse corte para cá. Para a gente poder olhar. E vou posicionar um outro corte. Vamos ver se a gente cortar essa parede, se fica mais confortável de posicionar isso. Ah, fica porque a gente vê o buraco. Então, desceríamos com o débito. Alinhando o débito aqui. Aí, alinharíamos o débito aqui. Sempre tem que lembrar de reiniciar o comando, tá? Tem que dar 2 vezes ESC, iniciar de novo, porque ele fica esperando outros alinhamentos. E agora vamos ver como ficou aqui, ó. Sumiu. Esse é o aspecto que deveria ficar. Bom, vamos fazer isso para as outras paredes agora. Vou olhar em 3D. Vou clicar na aba arquitetura, buraco de parede. E vou fazer um buraco. Olhamos na planta. Vou passar um corte mais ou menos na parede. Na dúvida, aqui como ele está esperando outro alinhamento, eu vou dar 2 vezes ESC e vou começar com a ferramenta de novo, tudo bem? É a face superior da soleira que eu tenho que indicar. Ou serve também simplesmente clicar em cima da ferramenta de novo, tá? Pronto. Agora, se a gente passar esse corte por aqui. Legal, é desse jeito que tem que ficar a representação mesmo. Fazer a mesma coisa. Com esse pedaço. Void de parede. Abro um pedaço de parede. Vou reposicionar esse corte. Cortando um pouco da parede, fica um pouco mais simples de trabalhar com os limites disso. Clico para iniciar a ferramenta de novo, tá? Para que eu não corra o risco de alinhar algum objeto que eu devia ter tomado mais cuidado. Pronto. Pronto. Vou aproveitar e vou dar join nesse objeto. E vou dar join nesse objeto. Isso.
Então, resolvemos, só está faltando essa. Vamos olhar de 3D. Essa daqui é uma parede difícil de manejar. A porta ocupa praticamente inteira. Então eu vou esconder a porta no óculos. Vou indicar. E vou fazer um buraco pequeno. Através desse corte agora. Pronto. Vocês viram que é bem tranquilo fazer o void. É só resetar o óculos. Esconder de novo esse elemento. Faltou essa porta aqui. Essa porta, vocês lembram que a gente fez uma parede, uma parede de argamassa, né? Então a gente vai ter que fazer 2 cortes nela. Vamos começar com o corte dessa da frente primeiro. Vou abrir um corte olhando essa parede em elevação. Vou editar o profile. Vou dar um clique aqui. E vou pedir para ele dar um trim nesses trechos. E vou jogar fora esse aqui. Tá. Vou esconder no óculos. Vou pedir um void de parede. Já vou aproveitar que eu estou nesse corte. Ah, uma coisa importante, né? Se eu colocar o corte cortando um pouco da parede, me facilita bastante a operação. Porque aí eu vejo esse elemento. Inicio a ferramenta. Se você ficar em dúvida, inicie a ferramenta de novo. Porque você pode ter trabalho de tentar alinhar um objeto achando que você não alinhou ainda e você já alinhou um outro. Pronto. Olhando aqui, vamos descongelar. Ah, uma coisa interessante, né? Essa soleira, por exemplo, está junto com essas outras, mas esse piso é mais rebaixado. Então essa soleira não pode ficar aqui. Tudo bem? Como que eu posso fazer? Ó? Eu vou copiar o objeto soleira um em cima do outro. Portanto, esse alerta quer dizer que existem 2 objetos coexistindo no mesmo lugar. Eu aproveito, não clico em nada, aproveito que ele já está selecionado e clico em Editar Boundary. Seleciono os limites que eu não desejo e eu isolei um deles. Feito isso, eu seleciono de novo agora a soleira antiga, a soleira original, e apago o elemento, porque eu já tinha individualizado ele. Feito isso, ó, confiro aqui a cota de nível e digo que essa soleira fica a menos 1 centímetro. Assim como essa porta também fica a menos 1 centímetro em relação às demais. Agora eu volto para olhar aqui o corte. Agora sim, ele está encostadinho, agora sim está certo, está para baixo do piso acabado, que representa esse level. E eu só tenho que compensar esse Edit Profile, pedindo um alinhamento novamente. Tá? O único errinho que não ficou tão bem feito, que eu vou deixar para arrumar depois,
é essa questão de que quando a gente trabalhou com duas paredes, o batente ficou mais estreito. E o ideal era que o batente se estendesse aqui por fora, tá? É a única questão, mas também isso depois eu acerto. Depois a gente acerta junto. Então temos as portas colocadas, soleiras estabelecidas. E agora, na próxima aula, a gente vai modelar essa porta, que é toda diferentona. E vamos trabalhar com esses pisos aqui também. Beleza? Até a próxima.